Olá, estou aqui para falar sobre um assunto que é muito conhecido no meio da igreja, mas que grande parte não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre esse assunto. Vemos que a visão da maioria é muito equivocada. Por isso vamos entender mais sobre esse assunto, que é sobre o dom de línguas. Primeiramente, devemos entender que o dom de línguas não é a expressão máxima do batismo com o Espírito Santo, de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque este dom ele está registrado como mais um dos dons em 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo fala acerca da distribuição que o Espírito faz de dons no meio da igreja. Atos capítulo 1 Coríntios capítulo 12. Há outra operações de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de língua e há outra capacidade de interpretá-la. Mas um só, o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui, dom de línguas é mais um na classificação dos dons. No capítulo 14, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Profetizar é falar a palavra, é ensinar. Isso requer conhecimento da palavra. Esse é o principal dom que a igreja deve buscar. As línguas, eles são mais um. As línguas, elas se iniciam no meio da igreja no capítulo 2 do livro de Atos, onde acontece na ocasião ali a festa de Pentecostes. E há pessoas de várias regiões da terra, como diz o versículo 5, eu vou ler aqui. Atos capítulo 2, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, que voz? Capítulo 4 fala. Versículo 4 fala. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, havia pessoas de várias regiões e, quando se ouviu aquela voz, diz o versículo 6, possuíram-se de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: não são porventura todos galileus? Como, pois, ouvimos falar na nossa própria língua materna? As línguas que o Espírito Santo ali distribuiu eram línguas estrangeiras, que foi dado para os discípulos, para os apóstolos, para que eles falassem ali no momento o Evangelho a outras nações, a outros povos, a pessoas de outros povos que estavam ali. O que eles falavam? Versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Foi dado ali para que eles falassem as grandezas de Deus. Certamente a palavra, o que está escrito sobre o Senhor na sua revelação, na palavra do Senhor, falavam ali. Então, qual a finalidade desse dom? A finalidade ali era comunicar aos outros, porque se não comunicasse na língua deles, eles não iriam entender o que estava acontecendo. Por isso eles falavam, explicando, falavam sobre o momento, sobre as grandezas de Deus aos estrangeiros. Foi dado o dom para que eles comunicassem a palavra, o evangelho, aos outros estrangeiros que estavam ali, de todas as partes da terra. Precisamos entender que não é a manifestação máxima do Espírito, tanto porque é mais um dom, está na classificação de dons, como também porque a função do Espírito Santo dita por Jesus, pelos apóstolos, máxima é
regenerar o homem, é modificar ele à imagem de Cristo. A principal característica de que alguém é cheio do Espírito Santo é que ele dá frutos dignos de arrependimento. É que ele se arrependeu dos seus pecados. É que ele busca ser parecido com Jesus. Na sua vida, nos seus atos, no seu interior. Essa é a principal manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Mudança de vida, novo nascimento. A mente iluminada para compreender a palavra de Deus. Para viver, para ter como prioridade na sua vida a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua obra, seu sacrifício. Essa é a principal função do Espírito Santo na vida da pessoa. Convertê-la. As línguas, elas foram dadas com o propósito de comunicar o Evangelho a outras nações e para representar de que o Evangelho agora seria espalhado, deveria ser espalhado. A graça de Deus, a salvação de Deus foi manifestada a todo o homem. O Espírito Santo dá dons para que a igreja evangelize o mundo, como comprovação de que a graça de Deus agora estaria sendo manifestada a todas as nações. Por isso que quando se iam pregar o evangelho em outras cidades, logo quando se inaugurava conversões em outros lugares, aquelas pessoas falavam também línguas. Isso aconteceu no capítulo 8 em Samaria, quando Filipe prega, pessoas ali falam em línguas como sinal de que o Espírito Santo estava também alcançando aquele povo. Não como principal evidência de que o Espírito Santo regenerou, mas como um sinal de que o Evangelho estava sendo propagado, e que era para ser propagado em toda a terra. Isso aconteceu também no capítulo 19, quando Paulo prega em Éfeso, na cidade de Éfeso, capítulo 19 de Atos. Paulo prega e eles creem e falam em outras línguas. É a mesma coisa que acontece em Atos, com o propósito de confirmar de que também aquela nação estava dentro da graça de Deus, da obra do Espírito Santo. Por isso que as línguas, elas têm essa finalidade de manifestar o Evangelho a outros povos e confirmar de que chegou também, não só em Jerusalém, mas em todas as nações da terra. As línguas também, elas acontecem como um contraponto ao que acontece em Gênesis 11, onde lá o povo se reúne como uma só nação e pretende formar uma torre para viver a sua própria vida, para as suas próprias vidas, para fazer o que bem entenderem. E cada um falava a mesma língua. Todos falavam uma língua só. E ali o Espírito Santo, Deus, desce e separa os povos, para que eles não vivam de acordo com as suas próprias vontades como um só povo. Deus separa por causa dos seus pecados, por causa dos maus desígnios do seu coração. Quando Deus derrama o seu Espírito, Ele agora está juntando o povo para Ele, falando, derramando línguas para manifestar a sua vontade de que Ele estaria agora juntando um povo só para Ele, de acordo com a sua vontade. Esse é o sinal, o propósito das línguas. Precisamos entender que ela só era falada em um lugar quando era inaugurado o Evangelho, quando era pregado por um apóstolo, ou alguém que tinha recebido em posição de mãos 2 apóstolos. Porque foi uma tarefa dada a eles, de levar o Evangelho ao mundo. Apóstolo que significa enviado. Enviados com a mesma autoridade de Jesus, para manifestar a sua vontade. Por isso, quando eles pregavam
primeiramente o evangelho em algum lugar, as pessoas ali falavam em línguas como comprovação da chegada do Espírito Santo. Isso também é cumprimento do que Isaías fala no capítulo 28, quando se diz: falarei a este povo por línguas de outros povos, e eles ainda não me ouvirão. As línguas também eram um sinal para Israel de que o evangelho é verdadeiro, de que realmente a palavra de Deus estava sendo manifestada através do Espírito Santo, através de Jesus.